Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a resolução comentada da prova do Enem 2021, prova de Ciências da Natureza, com ênfase nas questões de Química. Então aqui em cima vai aparecer o número da questão pela cor da prova, são 4 cores de provas, e aqui em cima vai aparecer o nível de dificuldade da questão, nível fácil, nível médio e nível difícil. Esse grau de dificuldade é atribuído por mim. Então vamos começar com a questão 92 da prova amarela, que mostra diversos dispositivos eletrônicos nesta tabela aqui e os respectivos valores das faixas eletromotrizes, também conhecidas como diferença de potencial elétrico, ou seja, qual é a necessidade elétrica de cada dispositivo. E aqui embaixo pede para a gente considerar uma bateria que é construída pela associação em série, isso é muito importante, associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo nas condições padronizadas conforme semi-equações de redução apresentadas. Então ele dá as equações de redução e a gente sabe que são equações de redução porque a espécie química está ganhando elétrons, e a gente chama esse fenômeno de redução, e os respectivos potenciais de redução de cada uma dessas espécies. Ao final ele diz assim: a bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Bom, para fazer essa questão, os conteúdos envolvidos são o cálculo da DDP ou da força eletromotriz, tem que saber fazer o cálculo, e também tem que saber o que acontece com associações de pilhas em série. Então vamos começar com os potenciais de redução de ambas as espécies. Para calcular a DDP, ou força eletromotriz, basta pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então nesse contexto, o iodo tem o potencial de redução maior e o lítio o potencial de redução menor. Então o iodo vai reduzir e o lítio vai oxidar. Bom, a DDP pode ser calculada, portanto, com mais 0,54 volts menos 3,05 volts. Menos com menos dá mais, então reescrevendo fica mais 0,54 volts mais 3,05 volts. Somando, a diferença de potencial de cada pilha é 3,59 volts positivo. Toda a pilha tem uma diferença de potencial ou força eletromotriz positiva. Mas como a questão diz que são 3, a gente vai multiplicar por 3 a diferença de potencial. Portanto, a diferença de potencial ou força eletromotriz da bateria é mais 10,77 volts. Se a gente olhar para a tabela que foi dada na questão, 10,77 volts está associado ao dispositivo número 4, que é carrinho de controle remoto, 10,5 a 10,9. Portanto, a resposta é a letra D. Uma questão que, no meu entender, é uma questão de nível médio, porque além do cálculo da diferença de potencial, você também tem que calcular a associação de pilhas em série, então requeria esse conhecimento extra. Portanto, essa questão foi classificada como uma questão de nível médio. Vamos para a próxima questão. Questão 93 fala sobre o alcoolômetro Gay-Lussac, que é um instrumento destinado a medir o teor de álcool. Então ele mostra que esse instrumento ele deve ser corrigido pela variação da temperatura. Aqui, ó, a escala de instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. Então ele mostra como a escala muda em função da temperatura. E ao final da questão é dito o seguinte: é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento da temperatura promove. Bom, os conteúdos que são tratados nessa questão são dilatação térmica, que é um conteúdo mais visto em física, concentração de soluções e o conceito de densidade. Então, para resolver essa questão, a gente vai analisar afirmação por afirmação. A afirmação A, que diz que há um aumento da dissociação de água, está errada, porque isso não tem nada a ver com o fenômeno em si. A dissociação da água, na verdade, teria que ser chamada de ionização da água, né? A água não dissocia, a água ioniza.
Então também por isso está errada, mas não tem nada a ver com a questão. A afirmação 2, que diz que o aumento da densidade da água e do álcool, também está errada, porque nesse caso haverá uma diminuição e não um aumento da densidade, pois se a gente observar, densidade é a razão entre a massa e o volume. E quando você aumenta a temperatura, a tendência é aumento do volume. E se há um aumento de volume, consequentemente há uma diminuição da densidade. A afirmação C diz que a mudança de volume dos materiais por dilatação faz com que seja necessária essa correção. O que de fato está correto, né? O fenômeno aqui é a dilatação térmica, que é relacionada com a temperatura. Então essa é a afirmação correta. Mas por que, por exemplo, que a letra D está errada? O aumento da concentração de álcool durante a medida. Se a gente observar, os valores eles vão diminuindo. Portanto, a afirmação está errada. A tabela informa justamente o contrário. Então, essa afirmação, a própria questão está dizendo que está errada. E, por fim, a alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água, o que está errado porque não há reação química, é simplesmente uma mistura. Portanto, essa questão tem como resposta a letra C. E eu classifiquei como uma questão de nível fácil, porque a própria questão traz uma série de informações que te leva à conclusão que a resposta é a letra C. Então, uma questão, no meu entender, de nível fácil, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 94 fala sobre o Prêmio Nobel de Química 2000, deveu-se a descoberta e o desenvolvimento de polímeros condutores. E ele mostra aqui uma série de possíveis polímeros que seriam condutores. E aqui ao final do texto diz assim: uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas. Então, para resolver essa questão, tem que saber o que são ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Isso também é uma outra informação importante. Bom, então, para entender essa questão, você tem que saber um pouco de polímeros, tá? E também saber o que significam duplas conjugadas. Duplas conjugadas, de maneira bem simplificada, seria isso aqui, ó. Quando você tem uma cadeia que conjuga, né? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ou seja, há uma alternância entre ligações simples e ligações duplas. E isso tem que estar na cadeia principal. Então, por exemplo, na letra A, nós temos até uma conjugação, através do anel aromático, de ligações duplas e simples, só que isso não faz parte da cadeia principal, que está entre parênteses. Então, a letra A não pode ser. A letra B não tem essa configuração, ó, simples, simples. Aqui também, ó, simples, simples. Na letra D, nós temos essa configuração, ó, simples, dupla, simples. E como isso aqui está entre parênteses, a ideia é que essa configuração se repita N vezes. Portanto, a resposta correta é letra D. Na letra D que nós temos a conjugação de ligações duplas e simples. Sabendo o conceito de duplas conjugadas, a análise das alternativas fica fácil. Então, eu considerei uma questão de nível fácil, essa questão número 94 do Enem. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 98 fala sobre ésteres e a sua aplicação como flavorizantes. Então, aqui tem o nome do éster, tem a sua fórmula na versão condensada e tem o aroma correspondente. E aí, ao final, ele diz assim: o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta a cadeia carbônica saturada. Então, para fazer essa questão, você precisa conhecer a reação de esterificação, você precisa conhecer a nomenclatura orgânica e também um pouco de classificação de cadeia. Então, uma questão mais ampla, mais complexa, que eu classifiquei como de caráter moderado, né? Não é fácil nem difícil, é um caráter médio, nível médio de dificuldade, portanto. E para resolver essa questão, a gente precisa entender primeiro como é que é a reação de esterificação. Então, relembrando, um ácido carboxílico, aqui eu dei um destaque para o grupo OH, que é o grupo hidroxila,
que junto com a carbonila forma o grupo funcional carboxila, esse grupo hidroxila do ácido vai reagir com o H do OH do álcool. Isso aqui é um álcool, isso aqui é um ácido. A reação gera um éster e o que está em azul forma água. Então o éster ele é derivado de um ácido e de um álcool. A questão especifica que é o ácido etanóico, o ácido que dá origem a esse éster em questão. Ácido etanóico é o nome sistemático, mas ele é mais conhecido como ácido acético. E o ácido acético vai dar como origem um éster chamado acetato. Então, o nome do éster que a gente está procurando começa com acetato. E se a gente olhar aqui para as opções, tem duas, né? O acetato de isoamila e o acetato de benzila. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que, além de ser ácido etanóico, a cadeia carbônica deve ser saturada. E benzila vem de anel aromático, portanto não pode ser o acetato de benzila. Só nos resta o acetato de isoamila, que seria representado por essa estrutura aqui. Acetato de isoamila seria o nome usual, o nome sistemático seria etanoato de isopentila. Então, etanoato por parte dessa cadeia aqui, e isopentila vem de isopentil, que é o nome desse substituinte orgânico ligado a esse oxigênio. Mas o nome usual é acetato de isoamila, que é relacionado ao aroma de banana. Portanto, a resposta correta é letra B, B de banana. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 101 traz um infográfico mostrando as etapas do funcionamento de uma estação individual de tratamento de esgoto residencial. E aí, a questão pede em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial. Então, uma questão que envolve os métodos de separação de misturas, mais precisamente o método da decantação. Uma questão que eu classifico como fácil, porque se você começar a ler as opções 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quando você chega no 3, está escrito assim, ó, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior do que nas outras etapas. O repouso ele é necessário para o processo de decantação, que é a ação da gravidade, fazendo com que as espécies mais densas se dirijam para o fundo do recipiente. Então, onde ocorre decantação é no tanque 3. Portanto, a resposta correta é a letra C. Uma questão bem direta, bem objetiva, mas que demanda um certo tempo que você tem que olhar todas as opções, né? Todos os estágios de 1 a 5, e o estágio 3 é o estágio onde ocorre a decantação. Vamos para a próxima questão. Questão número 103 é uma questão mais complexa, onde a questão apresenta uma transformação da bilirrubina em lumirbilubina. Trata-se de uma transformação complexa, né, em que o exercício pede para você, na fototerapia, que é o processo que está sendo descrito aqui, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero, ou seja, ele quer saber que tipo de isomeria existe entre essas duas substâncias. Portanto, para resolver essa questão, você precisa saber um pouco de isomeria. Isomeria de uma maneira geral, mas especificamente isomeria plana, porque a isomeria geométrica também aparece como opção, isomeria óptica também, mas trata-se nesse caso de isomeria plana. Então, para a gente analisar, eu vou dar um zoom aqui nas estruturas. A primeira estrutura é essa daqui. Perceba que nessa região nós temos uma cadeia aberta. E na outra estrutura, essa mesma região ficou fechada, ok? Agora, se a gente analisar a mesma estrutura, aqui nós temos a função amina. E nessa outra estrutura, nessa outra região, se forma uma outra classe de compostos que não é muito vista no ensino médio, mas ela existe, que é chamada imina. Então, nessa questão, que é uma questão que gerou uma certa polêmica entre os professores de química,
O gabarito oficial fala como resposta a letra 6, isomeria de cadeia. Porém, se formos rigorosos na análise, também haveria isomeria de função. Portanto, essa questão traria duas respostas sob esse ponto de vista. Mas eu acredito que o próprio elaborador da questão não tenha se dado conta da formação do grupo imina, até porque essa função não é, como eu comentei, muito vista no ensino médio. Eu classifiquei essa questão como de nível médio, pois era uma estrutura complexa e exigia do aluno que ele observasse várias estruturas e chegasse à conclusão de que aqui nós temos uma cadeia aberta e aqui uma cadeia fechada, certo? Próxima questão, número 106, uma questão que fala sobre células de combustível a hidrogênio. Traz uma série de tipos de célula, temperatura operacional, eletrólito e as semi-reações nos eletrodos. Depois dessa tabela, é dito o seguinte: testes operacionais com esse tipo de células têm indicado que a melhor alternativa para o veículo são as que operarem com baixos níveis de energia térmica, ou seja, baixa temperatura, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e que ocorrem em meio ácido. Então, são características, né, dessas células. Né? Elas têm maior eficiência numa baixa temperatura, com membranas poliméricas e em meio ácido. E a questão pede a tecnologia testada mais adequada para o emprego de veículos automotivos é a célula combustível e dá as opções aqui. Bom, para resolver essa questão, os conteúdos envolvidos é um conteúdo de eletroquímica e de funções inorgânicas, porque as células combustíveis são vistas no conteúdo de eletroquímica e tem que saber um pouquinho de substâncias ácidas, básicas e neutras. Se a gente olhar para as opções, a gente vai perceber o seguinte: se a gente precisa um meio ácido, consequentemente o hidróxido de potássio, que é uma base, não vai ser adequado. Então a gente pode eliminar o AFC. Carbonatos de lítio, sódio ou potássio vão ter um caráter básico, porque o carbonato de lítio, carbonato de sódio ou carbonato de potássio são compostos que têm caráter básico, uma vez que o lítio vem de uma base forte, da mesma forma que o sódio e o potássio, enquanto que os carbonatos vêm de um ácido fraco, então são sais de caráter básico. Portanto, essa opção MSFC não está correta. Se a gente olhar para o PEM, trata-se de uma célula que opera a uma baixa temperatura quando comparada com as demais, e o eletrólito é o ácido poliperfluorsulfônico sólido. Esse poli vem de polímero e esse ácido provavelmente tem caráter ácido, afinal de contas o negócio se chama ácido. Portanto, essa aqui me parece ser a opção correta, uma vez que aqui nós temos o ácido fosfórico líquido, porém a faixa de temperatura é maior. Enquanto que aqui é o óxido de zircônio, que não tem caráter ácido e básico, e a faixa de temperatura é muito maior. Sendo que aqui nós temos as duas características, que é o meio ácido e polimérico. Então, a resposta correta é a letra C. Em razão da facilidade com que a gente pode chegar à resposta, é só observar esses dois parâmetros, né? Eu classifiquei essa questão como de nível fácil, mas exige uma interpretação um pouco maior, né, de química, principalmente de funções inorgânicas, quando a gente quer descartar essa opção aqui. Mas o efeito da temperatura ele é predominante, então entre 600 e 1000 provavelmente não é essa opção. Você pode primeiro ir para o parâmetro temperatura e depois, né, pelo parâmetro do eletrólito, você facilmente acha como resposta a letra C. Vamos em frente. Questão 108. Essa questão eu classifiquei como de nível difícil, porque ela traz uma série de substâncias que seriam pesticidas, né? E entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas, né, nessa figura aqui.
A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando a sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry, que é uma teoria ácido-base que, juntamente com Arrhenius e Lewis, são as três principais teorias ácido-base que são vistas no ensino médio. O teste positivo será observado com o pesticida. Bom, para fazer essa questão tem que saber as teorias ácido-base, as diferenças, inclusive, entre essas teorias. Para a gente resolver essa questão, tem que considerar o seguinte: a soda cáustica ela dissocia em Na+ e OH-. Esse OH- aqui, pela teoria de Arrhenius, é uma característica das bases. E nesse contexto, a teoria de Bronsted-Lowry também se aplica. Então, o grupo OH, nesse contexto, funciona como uma base de Bronsted-Lowry. E uma base de Bronsted-Lowry é uma espécie que aceita prótons, ou seja, é um receptor de prótons. Se é um receptor de prótons, esse próton viria de uma dessas espécies químicas aqui. E uma vez que esse OH recebe prótons, ele pode funcionar esse grupo OH como uma base, o H+ como um ácido, e o resultado disso seria a formação da água. Portanto, esse H+, ele viria de uma dessas espécies aqui. E dentro da química orgânica, substâncias que em água ou em algum meio produzem íons H+ são os ácidos carboxílicos e os fenóis. São duas classes de compostos que têm uma acidez significativa. Se nós observarmos as funções presentes, não há nenhum ácido carboxílico. Porém, no item 3, tem esses grupos OH ligados diretamente ao anel aromático que configuram a função fenol. Portanto, nesse caso, letra C, a estrutura 3, que tem a função fenol, vai ter o grupo OH que vai reagir com o OH gerado pela soda cáustica e vai neutralizar a reação. Então, a resposta correta, letra C. Eu achei uma questão difícil porque exige que você conheça a teoria de Bronsted-Lowry, que no ensino médio geralmente não é vista, né? E exige também você saber que os fenóis têm um caráter ácido, que também é uma característica que não é muito trabalhada no ensino médio. Então é uma questão um pouco mais complexa que eu atribuí uma dificuldade maior, por isso eu considerei uma questão difícil. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria Bronsted-Lowry e também sobre as outras teorias ácido-base, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar essa aula sobre as teorias ácido-base aqui desse canal. Vamos para a próxima questão. Questão 109 fala o seguinte: com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessas agroindústrias, uma vez que comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Bom, gente, essa questão está falando de dejetos suínos e com um potencial energético. Então, ela está falando de biogás, né? É uma questão de nível fácil que só pela leitura você consegue perceber, né? Se você já ouviu falar em biocombustíveis, né? Então, o conteúdo aqui envolvido é biocombustíveis. O etanol é produzido a partir da fermentação, o biodiesel a partir da transesterificação. Então, o que sobra é o biogás, né? Que é o gás gerado nesse processo, portanto, letra B de biogás. E se você quiser saber um pouco mais sobre biogás, né? Como ele é produzido, eu vou deixar aqui a referência de um vídeo do canal que fala sobre isso. Como os micro-organismos conseguem pegar esses dejetos e transformar em biogás, que é uma mistura cujo gás predominante é o gás metano, o mesmo gás do gás natural, só que numa concentração
diferente e obtido de uma forma diferente do que o gás natural, que é obtido a partir da extração do petróleo, né? Esse aqui seria produzido a partir de micro-organismos que vão transformar esses dejetos em uma mistura gasosa que nós chamamos de biogás, certo? Então essa foi a questão número 109, uma questão direta, classifiquei ela como uma questão fácil. Próxima questão, questão 113, fala do processo de transformação da glicose, C6H12O6, através da fermentação alcoólica, em álcool e CO2, certo? Então, processo de fermentação alcoólica. A questão diz o seguinte: em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% da conversão de etanol que, após a sua purificação, apresenta densidade 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. Pede o volume de etanol em litros obtido nesse processo. Então, uma questão que, para resolver, requer o conhecimento de estequiometria e densidade. Então, para fazer essa questão, o enunciado, em vez de te dar as massas atômicas, para você calcular as massas moleculares e chegar na proporção em massa entre a glicose e o etanol, no enunciado já é informado isso. Então, 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Então, essa é a proporção estequiométrica. 100 gramas de glicose, 50 gramas de etanol. Então vamos lá. 50 gramas de etanol corresponde a 100%. Só que aqui se diz que a taxa de conversão foi de 80%. Então, se 50 gramas seria 100%, 80% de 50 seria X. E esse X dá 40 gramas de etanol. Então, nessa transformação, com uma taxa de 80%, com um rendimento de 80%, seria produzido 40 gramas de etanol. Aí, basta você pensar assim, são 40 gramas de etanol produzidos a partir de 100 gramas de glicose. Veja que aqui a gente não está usando 50 e sim 40, porque a gente fez o ajuste em função do rendimento da reação. Se 40 gramas de etanol são produzidos a partir de 100 gramas de glicose, 50 kg de glicose vão produzir Y. Então, fazendo uma regra de 3, aqui a gente acha 20 kg de etanol. Esses 20 kg de etanol basta ao final transformar para volume. E aí, como ele dá a densidade, basta você calcular. A densidade é 0,8 gramas por ml. Isso equivale a 0,8 kg por litro. Portanto, se 0,8 kg de etanol correspondem a 1 litro, 20 kg de etanol vai corresponder a W. E aí, fazendo a conta, o W vale 25 litros. Portanto, o volume de etanol produzido é 25 litros. Portanto, a resposta é a letra C. Uma questão que, apesar de envolver 3 regras de 3, os números facilitam as contas. É uma questão que deixa muito clara a pergunta, né, e dá várias informações que combinadas resultam na resposta. Então, eu classifiquei como uma questão de nível médio. Não é uma questão difícil porque os valores são fáceis e a questão foi muito bem redigida. Ela te conduz à resposta. Então, uma questão de nível médio que envolve estequiometria e o cálculo da densidade. Vamos para a próxima questão. Questão 119 traz a fórmula estrutural aqui do ácido acetil salicílico e traz uma situação problema falando que um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estavam fora das especificações. Fala que a composição prevista era de 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, que é o princípio ativo, né? Além do amido e celulose. O técnico realizou os seguintes testes. Então, são vários testes aqui que foram feitos: obtenção da massa do comprimido, medição da densidade do comprimido, verificação do pH
com papel indicador, determinação da temperatura de fusão e titulação com uma solução aquosa de NaOH. Bom, após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetilsalicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. Bom, 40% é uma concentração. Se é concentração, o único método que mede concentração é titulação. Então, o conteúdo aqui que você precisa conhecer é conhecer a titulação, mas não o cálculo, a parte quantitativa, e sim a parte qualitativa. Então, nesse caso, a titulação é um método para determinar a concentração de uma solução desconhecida a partir de uma solução conhecida. E como o composto é um ácido, ele pode ser neutralizado por uma base, que é o NaOH. E a titulação é um método que determina a quantidade, a concentração de uma substância numa solução. Portanto, a resposta correta é a letra E. O método 5 seria o método mais adequado para resolver essa questão. Então, uma questão teórica que eu classifiquei como uma questão de nível fácil, porque as questões de titulação, a parte quantitativa geralmente dá um pouco mais de trabalho. Então, uma questão de nível fácil sobre titulação. Vamos para a próxima pergunta. Questão 124 fala do ciclo do cobre. É um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, de 1 a 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então aqui nós temos o cobre passando a nitrato de cobre, passando a hidróxido de cobre, passando a óxido de cobre, no caso 2, né? Hidróxido de cobre 2 também, sulfato de cobre 2, até chegar no cobre metálico novamente. A questão pede a reação de redução do cobre ocorre na seguinte etapa. Bom, para fazer essa questão, você tem que saber número de oxidação, que é o NOx, o famoso NOx, e reações de oxirredução. Então, o que deve ser feito aqui é determinar o NOx de cada cobre em cada etapa do processo. Então, aqui nós temos o cobre metálico. O cobre metálico, substância simples, NOx 0. Então, 0 para esse cobre. Aqui nós temos o nitrato de cobre, e esse 2 aqui já está indicando a carga do cobre nesse composto, que é mais 2, ou 2 mais. O hidróxido de cobre, esse 2 também indica que a carga do cobre não mudou, então daqui para cá não houve variação de NOx, na etapa 2. Da mesma forma, na etapa 3, o óxido de cobre, o oxigênio tem carga menos 2 nesse contexto, logo o cobre também vai ser mais 2 ou 2 mais. No sulfato de cobre, o íon sulfato tem carga menos 2, o cobre tem carga mais 2 também. E aí quando volta na última etapa, de mais 2 vai para 0. Relembrando os fenômenos de oxidação e redução, oxidação é o aumento do NOx. Então na etapa 1 de 0 foi para mais 2. Então se a pergunta pedisse em qual etapa ocorreu oxidação, seria a etapa 1. Só que a questão está pedindo a reação de redução. E redução, como o próprio nome sugere, é a diminuição do NOx. Então, em qual etapa houve diminuição do NOx? Se você observar, na etapa 5, o NOx do cobre foi de mais 2 para 0. Portanto, foi na etapa número 5. Portanto, a resposta é a letra E, etapa 5. Eu classifiquei essa questão como de nível fácil, porque são conceitos básicos, né? Determinar o NOx e oxidação e redução. Então, dentro desse assunto, essa questão ela pediu os conceitos básicos, portanto, uma questão de nível fácil. Se você quiser saber um pouco mais em como determinar o NOx de um átomo numa substância, eu vou deixar aqui a referência desse vídeo do canal que fala sobre 7 regras para a determinação do NOx. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 129 diz o seguinte: os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos.
Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura em que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de... Então, observe o seguinte. Para fazer essa questão, você precisa saber do conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que a quantidade de um material se reduza à metade. Esse conceito geralmente está associado à radioatividade, mas nesse caso eles fizeram uma associação com o, digamos assim, a vida do pesticida, né? O quanto ele permanece na terra, né? Ou nas condições ali de uso até se degradar. Então, se a gente pensar o seguinte, ó, uma meia-vida tem 5 anos, segundo o enunciado. 35 anos, que é o tempo que se passou, vai gerar um número de meias-vidas proporcional. E isso dá 7 meias-vidas. Então, esses 500 gramas, ele foi se dividindo sucessivamente 7 vezes. Então, na primeira meia-vida, se passou 5 anos e esses 500 foram reduzidos à metade, então 250. Depois de mais 5 anos, 250 vai sendo dividido por 2 várias vezes. Então o valor final, se a gente perceber aqui essa sequência, ó, na primeira meia-vida você vai ter a metade. Na segunda meia-vida você vai ter 1/4 em relação ao valor original. Depois 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e 1/128 após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meias-vidas. Então, passadas 7 meias-vidas, a massa que você tem é a massa inicial, que é 500 dividido por 128. Então, basta para calcular a massa do pesticida fazer 500 dividido por 128. Isso vai dar aproximadamente 3,9, que é a letra A. Portanto, a resposta correta é letra A. Se você quiser saber um pouco mais sobre meia-vida, eu vou deixar aqui a referência desse vídeo que fala um pouco do conceito de meia-vida, mas associado à radioatividade, onde classicamente esse conceito aparece. Nessa questão do Enem, eles fizeram uma associação com pesticidas, o que é perfeitamente válido e o raciocínio é todo igual. Só que geralmente essa questão aparece associada à radioatividade. Então, nesse vídeo eu explico um pouco mais, inclusive te dou, em vez de fazer essa sequência de divisões sucessivas 7 vezes, eu deduzo com você uma equação que pode facilitar a resolução desse tipo de questão, certo? Eu classifiquei essa questão como de nível médio porque exige um certo trabalhinho aqui para você calcular e chegar na resposta. Então, uma questão com grau de dificuldade moderado. Próxima questão 131, diz o seguinte: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Bom, aqui fala sobre produção de sabão a partir do óleo e ao final diz assim: com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada. Bom, são várias opções: redução, epoxidação, substituição, esterificação e ao final saponificação. Parece tão fácil que talvez um aluno erre a questão, mas fazer sabão se chama saponificação, ou seja, você vai formar sabão. Então, para fazer essa questão, você tem que conhecer reações orgânicas de uma maneira geral, mais especificamente a reação de saponificação. A reação de saponificação consiste em um óleo reagindo com uma base, isso dá origem a um sal de ácido carboxílico, que a gente chama de sabão, mais um álcool. Então essa aqui é a reação de saponificação, o contexto já está se referindo a isso, portanto a resposta correta é a letra E, reação de saponificação. Uma questão que eu classifiquei como fácil,
uma vez que ela exige apenas que você saiba o nome da reação e não os detalhes. Aí já seria uma reação de nível médio ou difícil. Vamos para a próxima questão. Questão 133 fala sobre o cultivo da hidroponia, né? Fala sobre isso e diz o seguinte: são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo da alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos à planta, isso é importante. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Bom, aqui tem uma tabela mostrando a composição de referência e a solução nutritiva que foi preparada. Perceba que o pH aqui tem 4,3 e o valor é de 5,5 a 6,5. Então aqui está dizendo assim, para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução D. E aí nós temos as opções. Para fazer essa questão, os conteúdos envolvidos são o equilíbrio iônico, tem que saber um pouco de pH, e as funções inorgânicas. Então, se a gente observar, tem um pouco de hidrólise salina aqui também. Então, mais um assunto que você tem que conhecer, hidrólise salina. Observem que o pH de referência é entre 5,5 e 6,5. E o pH da solução nutritiva é 4,3. Então, eu preciso colocar uma substância que aumente o pH. E se a gente quer aumentar o pH, nós precisamos colocar uma substância de caráter básico. E essas são as opções. Vamos começar. A letra A é um ácido, então se a gente quer aumentar o pH, não dá para colocar um ácido. Portanto, essa opção está errada. Na letra B tem o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio ele é um sal neutro, porque o cálcio vem de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, e o sulfato vem de um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, um sal neutro não vai alterar o pH. O óxido de alumínio, apesar de ter caráter anfótero, o alumínio ele é um íon que pode trazer problemas. Então aqui, não deve introduzir elementos nocivos às plantas. E o alumínio, historicamente, se sabe que ele é nocivo para as plantas. Então, apesar de ser um óxido anfótero, ele tem uma solubilidade muito baixa. Então, também por esse motivo, não seria uma opção adequada. Letra D é um sal ácido, porque o cloreto de ferro, o ferro vem de uma base fraca, que é o hidróxido de ferro 2, e o cloro vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, esse sal tem caráter ácido e a gente quer uma substância de caráter básico. Por fim, sobrou o hidróxido de potássio, que é uma base com potássio. Então, além de aumentar o pH, se você observar aqui, de 3,5, que é a solução nutritiva preparada, a gente precisa aumentar para 6. Então, o hidróxido de potássio, além de corrigir o pH, ele também vai aumentar a concentração de potássio. Consequentemente, essa é a melhor opção. Logo, a resposta correta é a letra E, hidróxido de potássio. Como é uma questão que envolve vários conhecimentos, essa questão eu classifiquei como uma de nível médio. Ela não chega a ser uma questão difícil porque a resolução dela ficou claramente exposto aqui que a resposta só poderia ser o hidróxido de potássio. Só que tem que conhecer um pouco de hidrólise salina e saber que o cloreto de ferro 2 e o sulfato de cálcio não poderiam ser usados, pois são sais de caráter, no caso aqui neutro, do sulfato de cálcio, e no caso do cloreto de ferro 2, um caráter ácido. Então, fora isso, uma questão de nível até fácil, mas como envolve vários conhecimentos, eu classifiquei ela como de nível médio, certo? E essa foi a prova do Enem 2021. O que achou das questões? Difíceis, fáceis? Deixa aqui nos comentários o que você achou da prova, o que você achou aqui da resolução, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, ok? Muito obrigado, até mais!